Boa noite, eu sou o Gilmar, eu sou o ministro do Centro Teológico Urbano dos Caminhos de Jesus. Então, hoje a gente vai continuar com o Urumalé. Então, vai ser o sexto episódio, que é do Pai Oxóssi. Então, vamos iniciar como a gente sempre faz, né, com a leitura do livro do Dr. Lobo, Umbanda é Deus Conosco, e depois a gente vai ver a passagem no Evangelho que fala sobre o Pai Oxóssi. Então, o Pai Oxóssi é a expressão divina que surge frente ao livre-arbítrio, a liberdade inata que temos em arbitrar sobre tudo e todos em nosso entorno, incluindo nós mesmos. Sendo cada um de nós, desta feita, responsáveis não só pela forma como arbitramos, interpretamos e vemos o mundo, mas também como o experimentamos, como a gente age nele. Então, são duas coisas interessantes, né? A forma que a gente habita o mundo, né? Ou seja, como a gente interpreta o que a gente vê, e também como a gente faz os experimentos nesse mundo, como a gente age sobre ele. Então, é o agir, bem importante aí para a nossa continuação. Pai Oxóssi é comumente exposto, mórfica e simbolicamente, como caçador na floresta. Veja que nós, assim como o caçador, porta uma flecha a ser usada, utilizando sua liberdade de sair da aldeia para habitar sobre sua casa. Nós temos a mesma liberdade em sairmos ao mundo, com nossas ações particulares em mãos, arbitrando a todo momento sobre tudo e todos. O caçador saindo da aldeia, somos nós indo ao mundo. A flecha é nossa arbitragem, e a caça são os eventos da vida que nos relacionamos dia após dia. Então, o Pai Oxóssi, né, é representado por um caçador. Então, ele possui um arco e flecha, e então é isso que a gente está comentando aqui, né? A flecha é a arbitragem. Cada vez que ele solta uma flecha, ele decide sobre algo, ele arbitra, né? Ele interpreta alguma coisa e ele age. Então, essa flecha que ele lança é a respeito disso aí. A arbitragem seria isso aí. A arbitragem constitui-se de uma flechada específica em uma direção específica. Uma palavra direcionada a alguém, um sorriso destinado ao trem, uma flecha, uma arbitragem particular minha, uma ação particular. Eu arbitro sobre cada pedacinho da minha vida, sendo a minha vida o composto de tudo que chega aos meus sentidos físicos e extrafísicos. Tenho liberdade em arbitrar sobre elogios que vêm a mim, críticas, ciência, arte, política, filosofia e aí ao infinito. Arbitrar é decidir, sentenciar. Eu sentencio minha própria realidade. Para muitas pessoas, o barulho de sirene das ambulâncias é algo perturbador. Porém, quando essa mesma sirene é uma ambulância que está vindo resgatar um ente querido, que está infartando, tal barulho se torna uma melodia dos anjos, um grito de esperança, um alívio no coração. Por quê? Porque eu arbitrei no primeiro cenário que as sirenes eram uma maldição, bem como arbitrei no segundo cenário que seria uma bênção. O som é igual, nada mudou. Então, o que que mudou para a gente, nesse caso da sirene? Mudou a nossa interpretação em relação a isso. Então, a gente decidiu, a gente atirou aquela flecha, dizendo na primeira vez que a gente não gostava do som da sirene, porque achava que perturbava, e na segunda vez a gente atirou essa flecha, dizendo que foi uma coisa boa, por quê? Porque a gente está esperando, ela vai trazer uma coisa boa para a gente, que é a saúde dessa pessoa querida. Sou livre para arbitrar. Isso é o livre-arbítrio. Atirei uma flecha vermelha da indignação no primeiro tipo de sirene. Depois, uma flecha rosa de esperança em um segundo tipo de sirene. A sirene é em verdade a mesma. O que mudou foi nossa arbitragem sobre ela. Nossa flecha é particular. Particular porque uma única pessoa não arbitra de inúmeras formas diferentes sobre uma única específica situação. Pai Oxóssi não usa uma rede, usa uma flecha. Suco de pepino é bom ou é ruim? Meu time é este ou aquele? A coisa só muda quando disparo outra flecha. Todos nós temos livre-arbítrio. Nossa consciência é livre para arbitrar de forma inata.
Essa é a estrutura de toda lucidez. Se arbitro que meu candidato é de esquerda, quando ele perde, sinto dor. Quando ele ganha, sinto excitação. Naquele momento, aquela era a minha realidade, minha vida. Sendo assim, arbitro sobre as coisas de minha vida. Escolho particularmente a vida que vivo. Então, é isso que a gente tem livre-arbítrio para fazer as escolhas que a gente quer na nossa vida, né? Então, a gente não é para a gente ser levado, é para a gente escolher, para a gente arbitrar. Que nem o Pai Shot no ensino. Vejamos que o livre-arbítrio, sinônimo de expressão energo-primária e derivadas, não é algo dado por Deus, é uma qualidade dele mesmo. Assim como a floresta de Paiuxós é livre para dar frutos doces e venenosos, flores e espinhos, nós somos livres para qualquer interpretação do mundo, bem como qualquer relação com ele. Interpretação é o início sutil de minha arbitragem, que vai terminar somatizando em emoções, pensamentos, sensações do corpo, gestos e palavras. O que quer que aconteça, por mais sólido que pareça ser, como, por exemplo, um acontecimento natural, uma chuva em uma manhã de domingo, temos o livre-arbítrio de vê-la como algo favorável ou desfavorável. A gente não tem o poder de fazer essa chuva, de decidir se vai chover ou não, mas a gente tem o poder de mostrar como a gente vai encarar essa situação. A gente mesmo interiorizar que é uma coisa boa ou é uma coisa ruim. Então, é esse que é o nosso livre-arbítrio. E muitas vezes a gente acha que a gente não faz escolhas na nossa vida, mas as escolhas elas vêm da nossa interpretação. Até mesmo em tragédias, temos a liberdade de arbitrarmos como algo sem importância, nos permanecendo em uma relação de indiferença com aquilo. Fazemos isso o tempo todo e a todo momento, disparando flechas sutis em direção aos movimentos a todo instante. Em primeira instância, quando ainda estamos confusos consciencialmente, o mundo que vemos e experimentamos parece ser previamente configurado, algo similar ao destino, bem como com uma aparente densidade. Mas, em verdade, o que surge nos eventos que participamos ocorre diferentemente para cada pessoa que o interpreta. A chuva é a mesma para todos, mas cada um arbitra como sendo favorável, desfavorável ou indiferente, positivo, negativo ou neutro, bom, ruim ou tanto faz. Pai Oxóssi, sendo representado como um caçador, sou eu, no nosso caso somos nós, né? Todos somos caçadores, que livremente sai da aldeia em direção à floresta, então que vai para o mundo, vai viver nesse mundo, né? Com uma flecha, que é a arbitragem, as escolhas, a interpretação, a gente escolher como interpretar, caçando um único animal por vez, relacionando-se particularmente com um movimento de cada vez. Então, como ele já tinha falado antes, né, que o Pai Oxóssi não tem rede, que não caça todo mundo de uma vez só, caça um por vez, por causa disso, para a gente interpretar cada coisa de uma vez só. O dia que manifestamos Pai Oxóssi pela primeira vez, vemos uma vida mais rica, mais plural, infinita e exuberante em possibilidades, cores, sabores e experiências. Tudo depende de nós, nossas livres arbitragens, o livre-arbítrio. Então, ele está dizendo aqui que a gente pode fazer escolhas, né? Então, a gente pode escolher encarar as situações de uma maneira boa, ruim ou neutra. E isso aí vai nos trazer as consequências que a gente dessa escolha. Então, o Pai Oxóssi, ele representa essa escolha. Se a gente escolher ver de algum jeito, a gente pode chegar no que ele fala aqui no final, né? Que pode uma vida mais rica, mais plural, infinita e exuberante em possibilidades, cores, sabores e experiências. Então, todas as escolhas, essas interpretações nos trazem a isso. Tá? E então, agora o que nos fala no Evangelho, a respeito do Pai Oxóssi, é no capítulo 1 do Evangelho de São João, de 1 a 5. Primeiro eu vou ler, depois a gente vai comentar mais um pouquinho sobre isso. No princípio era o Verbo,
e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então, aqui, ó, o que que eu tinha comentado no início, né? Que Pai Oxóssi é arbitragem, então arbitragem sobre o que vemos e como agimos. Então, o que que fala aqui? Primeiro, o princípio é o verbo. O verbo é uma ação. Então, o verbo, essa ação estava com Deus. O verbo estava com Deus. Então, essa ação, essa criação, esse movimento de Deus de criar as coisas estavam com ele. E o verbo era Deus. Então, ele se confunde, né, com a sua ação e sendo ele mesmo. Como diz aqui também, já, que a gente deu no livro, né, que não é dado por Deus, é uma qualidade de Deus. Então, o verbo era Deus. A ação, essa arbitragem dele estava nele, né? Aí a gente segue aqui, ó. E ele estava no princípio com Deus. Então, o verbo, eu falei, você confunde bem essa ação com o movimento de Deus dessa criação. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito se fez. Então, continuando essa caracterização, né, que é a ação de Deus que criou todas as coisas. Então, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Então, o que que a gente pode ver aqui do Pai Oxóssi? Que Deus, ele tinha a arbitragem na mão dele. Então, ele tinha vou dizer, ele tinha a, a decisão de criar as coisas ou não criar. Então, ele agiu, ele se movimentou para fazer a criação. Fez coisas positivas, coisas negativas e coisas neutras. Ele fez assim como o Pai Oxóssi nos mostra, né? E com ele fazendo isso, ele trouxe a luz. Ou seja, como a gente comentou lá no final também. Então, que quando ele manifestou o Pai Oxóssi, ele tornou a vida, né, a sua criação, que somos nós, que temos a nossa vida, então ele trouxe para a gente uma vida mais rica, mais plural, infinita e exuberante em possibilidades. Ele nos deu esse livre-arbítrio também. Então, é uma característica dele que ele deu para a gente. E ele nos trouxe mais possibilidades, cores, sabores e experiências. Então, por isso que as trevas, que é essa abdicação, né, de arbitrar sobre a vida, não entendeu. Ó, a luz resplandece nas trevas, ou seja, ele deixou a vida mais colorida, ele deixou com a sua criação, ele nos deu infinitas possibilidades da gente fazer as coisas. E com essa a luz, né, que é a luz da criação. E as trevas, que é a falta da luz, então, que é a falta dessa arbitragem, não compreendeu isso aí, não entendeu, até porque ela não exercia esse tipo de escolha, tá bom? Eu acho que o Pai Oxóssi, assim, ele é bem interessante a respeito disso, porque junto com os outros orixás a gente vai tecendo, né, a todas as características de Deus. E essa dele, dessa ação dele da criação, junto com o que ele nos dando esse livre-arbítrio que nos mostra o Pai Oxóssi, ele faz muito parte da nossa vida. E a gente tem que buscar manifestar. Porque muitas vezes a gente vai deixando as coisas passarem, vai deixando o tempo passar e vai sendo levado pela vida. Mas no momento que a gente tomar as decisões sobre tudo e como encarar todas as coisas, vai fazer uma grande diferença em tudo. A gente vai se tornar mais leve, a gente vai acabar se tornando uma pessoa melhor e a gente também passando isso para os nossos todos os nossos irmãos que temos aqui nesse orbe convivendo com a gente. Tá bom? Então, muito obrigado. Encerramos aqui, então, o nosso sexto podcast, né?
E o próximo podcast vai ser do pai Oxalá. Bom, boa noite e até a próxima semana.